minhas amigas, minhas irmãs, minhas amadas, minhas aleluiadas, os guerreiros de Cristo, os homens valorosos. Quem já aplicou seu coração para falar com Deus nesse dia de hoje? Exatamente. Quem aplicou seu coração para a oração? O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, Ele vai retribuir o seu esforço, a sua aplicação, a sua busca, a sua integração perante dele, principalmente a sua confiança. Confia no Senhor, entrega a tua casa sem duvidar, de porta fechada. Pegue a chave e diga: Senhor dos Exércitos, Tu és o Senhor deste lar, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha família. Ainda que muitos não te confessem, mas eu, o fulano, a cicrana, eu te consagro, te dou e confio nas tuas mãos. 1º de fevereiro de 2026. Para a glória do Senhor, chegamos a mais um mês, 2. Para a glória de Deus, que seja um mês abençoado. Que toda obra da carnalidade, da influência maligna usando a carne nesse mês seja queimada em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Daniel, capítulo 10, e o tema não podia ser outro: oração, ou a oração de Daniel. Vamos iniciar o mês 2 com oração, irmãos, onde muitos vão comemorar aí a festa da carne, onde muitas legalidades e enfermidades tentam entrar no nosso país através de influências malignas, como o carnaval. Mas o Senhor dos Exércitos faz uma barreira hoje de fogo através da nossa oração para potencializar e anular qualquer praga, qualquer enfermidade, qualquer morticínio, qualquer influência do mal que vem através do ar, que vem através do fogo, da terra, que vem através de famosos conhecidos no mundo, que não venha chegar no nosso país em nome de Jesus. Daniel capítulo 10, verso 1 em diante. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendido também a visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com um gueto até que se cumprisse as 3 semanas. 3 semanas esse homem estava em conflito espiritual. Daniel não é melhor do que eu, nem de que você em canto nenhum. Daniel era homem sujeito a erros, sujeito a pecado, como eu ou como você. Mas tinha uma diferença em Daniel. Primeiro, ele aplicava o coração. Ele não orava por orar. Ele aplicou seu coração, ou seja, ele esquadrinhou, ele entregou, ele consagrou e ele confiou. Ele, com as suas palavras, ele disse: Senhor, eu ando triste, eu não estou querendo manjar, eu não estou querendo riqueza, nem ouro, nem prata. Eu só quero que o Senhor discirna dentro de mim essa visão. E ele vê ali a visão de um homem de linho. Nem sempre Deus vai se revelar ou se apresentar a você em forma de anjos. Ele pode vir em forma do próprio Deus e você achar que é um homem normal e ainda chamar de louco. Porque as coisas de Deus verdadeiramente são loucuras para o mundo.
E o que eu quero dizer com isso é que Daniel, quando ele estava triste, ele orava. E desde o primeiro dia que ele começou a aplicar, a orar sem temer, o Senhor Jesus ouviu a sua oração. Muitas pessoas neste momento têm orado, têm jejuado, têm feito propósito, têm clamado, e aos seus olhos, meu coração, você acha que Deus não está fazendo nada? Está sim. Olha o livramento que Deus deu à tua família. Olha o livramento que Deus deu de tu ser enxurrada pelo mundo. Olha o livramento que Jesus te deu, que não te deixou ficar mufinhada em cima dessa cama, depressiva, pensando no que passou, no que não passou, e você indagando, meu Deus, eu tenho orado tanto pela vida do A, pela vida do B, e por que, Jesus, o Senhor ainda não fez um milagre? Deixa eu dizer algo para você. O meu Deus, que também é o teu, ele tem a perfeição para trabalhar. A tua oração, filha, tem chegado aos ouvidos de Deus. E Deus tem acatado, tem guardado. E Deus tem zelado por essa vida. Não se preocupe se ainda a pessoa está bebendo, fumando, cheirando. A alma está preservada no altar do Senhor. A Bíblia diz que não devemos temer a quem pode matar o corpo, porque o corpo é físico. O corpo volta para o pó, mas o principal é a alma e o espírito, e a alma dele não está na mão do Senhor. O espírito dele não foi consagrado ao Senhor dos Exércitos. Então, Deus está guardando essa alma. Deus está livrando essa alma de todo o tormento infernal. Uma certa feita eu estava ouvindo uma entrevista de uma missionária. Se eu não me engano, o nome dela é Adriana Medeiros. E o filho dela, se eu não me engano, ele se suicidou. Ele não bebia, ele não fumava. Ele era baterista do Ministério da Mãe. E ali ele fazia um trabalho maravilhoso. E chegou uma certa feita que a mãe chegou do culto, teve a má notícia que ninguém quer receber. Que o seu filho tinha se suicidado. Você acha que Deus já não sabia? Ele amorteceu o corpo, mas o espírito voltou para Cristo. Missionária Alessandra, a senhora está defendendo o suicídio? Não. Deus não queria que ele fizesse isso, mas Deus sabia e não impediu, porque já estava predestinado a morte daquele rapaz, ou seja, arrancar ele da terra, para que não viesse se perder futuramente, porque Deus conhece o nosso futuro grandemente. Então as suas orações, elas têm sido ouvidas sim, elas têm sido acatadas sim, elas têm sido manifestadas sim, porque você está de pé, porque você amanheceu respirando, agradecendo, louvando o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, irmãs, Daniel orou, sua resposta chegou. Quando o anjo foi detido com a sua oração, o Senhor dos Exércitos falou. Desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a orar, tua oração foi ouvida. E por que há, muitas das vezes, apreensão ou bloqueio de oração? Primeiro, quem pode bloquear a nossa oração é nós mesmos. Quando você ora, que você não acredita naquilo que você está levando ou colocando para Deus. Segundo, as orações são impedidas quando você ora de todo jeito. E não é de todo jeito que devemos nos chegar a Deus. Senhor Jesus, eu estou orando para que o Senhor faça. Não, meu amor. Chegue diante de Deus com humildade, peça perdão. Diga, Pai, eu estou aqui perante a tua graça porque eu não aguento mais. Porque esse Brasil, essa nação, meus antepassados e eu, Senhor, adoramos ídolos. Fizemos imagem, desejamos o mal do nosso próximo. Fomos invejosos, rebeldes, Senhor. Lutamos contra a tua palavra, meu Pai. Hoje a minha geração pode estar pagando preço por portais que eu abri lá atrás, mas eu te peço perdão.
Eu te peço perdão e confesso as falhas dos meus antepassados. E peço, Senhor Jesus de Nazaré, que esquadrinhe o meu coração para que seja livre para a oração nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Te peço perdão, Senhor Jesus, por ter matado os profetas. Te peço perdão por ter sonegado um prato de comida a quem tinha fome, um abraço a quem necessitava somente de um calor humano. Te peço perdão, Senhor Jesus, por ser ganancioso ou gananciosa, de querer trabalhar para obter os bens materiais melhor. E no final do dia ou da semana resta para ti somente o bocejo, aleluia. Te peço perdão, Senhor Jesus, por aqueles que me venderam, que me caluniaram, por aqueles, meu Deus, que não quiseram me ouvir. Eu te peço perdão também, Pai. Te peço perdão pelas legalidades que eu abri através dos meus olhos, através da minha mente, através dos meus dedos, através das mídias sociais. Eu te peço perdão. Então comece fazendo uma oração de reconhecimento, arrependimento e, por final, uma oração de petição. E Deus assim nos ouve grandemente. Porque foi que aquele homem fazia jejum e teve um religioso que ele gritava na entrada da cidade: Senhor, hoje estou jejuando. Não pequei, não roubei, não adulterei, mas estou aqui dando melhor. Toda semana eu te trago um boi vivo. E chegou aquele bem mirradinho, bem miseravelmente reconhecendo suas falhas e seu pecado, e confessou: Senhor, eu não valho para nada. Eu sou um farrapo humano. Eu sou pecador desde o dia que nasci, mas esse pecador está aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor. Transforme a minha vida, meu Pai, me fortalece. Tira de mim as iniquidades, Senhor, os fardos que eu não posso carregar, mas o Senhor pode ser, Senhor, portador deles para melhorar a minha vida, aleluia. Estou falando com as minhas palavras, irmãos. E aquele jejum foi ouvido. Aquele jejum foi ouvido. Não é por você orar bonito que Deus vai te ouvir. Não é por você orar 5 horas que Deus vai te ouvir. É por você orar verdadeiramente de coração. Esquadrinha o coração quer dizer o quê? Eu esqueço todos os problemas, eu deixo de lado a minha preocupação cotidiana e vou orar perante Deus com as palavras que Ele coloca na tábua do meu coração. Com a humildade, com a grandeza, reconhecendo nossos lugares, reconhecendo as nossas falhas e agradecendo ao Senhor dos Exércitos. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus pelos teus filhos. Podem não ser os melhores, assim como os meus, mas foi o que Deus nos confiou. Eu agradeço ao Senhor pelos meus pais. Podem não ser os pais que eu sonhava, porque ainda não abriram o seu coração para confessar que Jesus é o Rei da Glória, o único e suficiente Salvador. Mas foi deles dois que Deus escolheu para que eu viesse a essa terra, aleluia. Agradeça ao Senhor Jesus pela cor da sua pele. Você pode não gostar, mas foi a que Deus te deu, com melanina ou sem melanina. Agradeça a Deus pelos teus dedinhos tortos, pelo joanete que tem, pelo sinal que tem. Não chegue diante de Deus colocando na cara dele: Senhor, o Senhor me deu uma mão grande demais, me deu uns dedos finos demais, me deu um cabelo ruim demais. Por que o Senhor fez isso comigo, Senhor? Deus vai olhar para você e vai dizer: está insatisfeita? Pois se preocupe não, seu cabelo vai cair. Está achando ruim porque seus dedos da mão são grandes? Eu vou dar um jeito de encolher. Está achando ruim porque o seu pé é fininho? Eu vou inchar, vai ficar com elefantia. Então, irmãos, vamos ser mais gratos a Deus. Agradeça pelo pão. Agradeça pelo ar que você respira. Agradeça pelas contas que você paga, porque Deus te dá condições para pagar. Glória a Deus. Agradeça em nome de Jesus Cristo pelas orações a teu favor. Agradeça se a venda foi boa, se a venda foi ruim, mas está aberta a empresa. Glória a Deus.
Então a gente tem que agradecer, temos que ser grato a Deus até pelas coisas que dão errada para nós. Porque nem tudo que dá errado é a mão do inimigo, não, mas é permissão do Senhor para que nós não nos perda, que nós não nos venha nos perder lá na frente. Se fez um curso, não passou, não teve mérito, você não vai murmurar, você volta a estudar, agradece ao Senhor, diga: meu Deus, eu não sei qual é o mistério que o Senhor tem comigo com este curso, ou com essa credencial, mas eu sei que o Senhor quer me ensinar alguma coisa. E pergunta a Ele, que Ele vai falar no teu coração. Ele vai falar no teu coração. Uma certa feita eu saí de casa para fazer um exame, e já encerro, e toda vez que eu chegava lá não dava certo, o médico não vinha. No mínimo aqui a gente tem que ir 10 horas da manhã para pegar uma ficha para tarde, para 2 horas da tarde. Fui 10 horas, cheguei lá, já estava completo. Eu digo: meu Deus do céu, não tem ficha. A moça disse: não, só é 7, PSF. Voltei. No dia seguinte fui mais cedo também, não obtive êxito. Voltei. Deixei para ir numa outra semana, dia de quinta-feira, fui mais cedo. Cheguei lá também, não obteve êxito. E eu cheguei em casa, frustrada. Eu digo: Senhor, eu estou com os exames para mostrar. Eu não sou médica. O Senhor é médico e constituiu médico na terra. E eu não estou conseguindo ter acesso ao médico da terra, porque já está lotado, Senhor. Eu faço o quê? E passou-se um tempo, irmãos, e aquele médico que atendia naquele PSF foi tirado dali por negligência. Então Deus sabe de tudo, porque Ele podia ver alguma coisa no meu exame e dar um diagnóstico com a medicação errada que pudesse me prejudicar. Aprenda a agradecer a Deus até pelas coisas que não deu certo. Mas o seu coração tem que estar aplicado na palavra, na oração, na busca e no crer. Em nome de Jesus, amém? Que Deus venha nos abençoando, os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. E me perdoe pela garganta, porque ontem tivemos 2 cultos maravilhosos. Agradecendo a Deus pela oportunidade, pela intercessão, pela Santa Ceia, que ali tivemos a oportunidade de estar ministrando. Pelo chá de mulher, que ali também tivemos a oportunidade do altar. Glória a Deus. E a garganta aqui fica um pouco balançada, mas foi poder de Deus. Abra a sua casa agora. Estenda as suas mãos da porta da frente à porta de trás. Diga: obrigado, Jesus, por o Senhor estar aqui. Obrigado, Jesus, por o Senhor fazer a limpeza, por atender as minhas orações. Obrigado. Hoje agradeça, 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 agradeça os aniversariantes do dia. Que Deus abençoe sua vida. Clama a mim, responde-te-ei e anunciarei coisas grandes. Faça como Daniel. Aplica o teu coração. Reconheça as suas falhas e clame, busque e exalte o nome dele. Viva Jesus, o Rei da Glória! Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Vamos nos aleluiar com a graça de Jeová Rafa.